Estudos em Romanos, capítulo 11. Libertação da escravidão. Abre aspas. Não sabeis, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver? Pois a mulher que tem marido está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morreu, ela está livre da lei de seu marido. Portanto, se enquanto viver seu marido, ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas, se seu marido morrer, ela está livre dessa lei, de modo que ela não é adúltera, embora seja casada com outro homem. Portanto, meus irmãos, vós também morrestes para a lei pelo corpo de Cristo, para que vos caseis com outro, mesmo com aquele que foi ressuscitado dos mortos, para que produzamos frutos para Deus. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, atuavam em nossos corpos para produzir frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, estando mortos para aquilo em que estávamos presos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Fecha aspas. Romanos 7, de 1 a 6. O assunto abordado nesse último capítulo é realmente tratado em duas partes. A primeira parte apresenta os fatos gerais diante de nós. A última parte entra em detalhes e particularidades do que é dado no início. Nesses 6 primeiros versículos lidos, é dada uma ilustração e sua aplicação. A ilustração é facilmente compreendida. O simples fato de ser casado é levado em conta. Uma mulher que tem marido está ligada a esse marido enquanto ele viver. Pelo que ela está vinculada? Pela lei. É contrário à lei ela ter 2 maridos ao mesmo tempo. Mas se o primeiro marido morrer, a mesma lei permitirá que ela se case com outro homem. Esta é apenas uma ilustração clara, e se for mantida em mente ao longo do estudo do capítulo, será de grande ajuda para entendê-la. Não há necessidade de qualquer argumento neste capítulo de que a lei continua em vigor. Não é isso que está sendo considerado aqui. O apóstolo não está fazendo um argumento especial para provar que a lei não foi abolida. Seu argumento parte desse ponto já estabelecido e mostra o funcionamento prático da lei em casos individuais. Ele deixa bem claro ao coração dos homens que eles estão sob a lei. E se eles estão sob ela, como pode ela ter sido abolida? Paulo apela às suas consciências, dizendo que a lei exige algo que lhe é de direito. O Espírito de Deus lhes mostra o que a lei requer deles e como isso tem um forte impacto em suas vidas. Tal conhecimento os leva a reconhecer que a lei não foi abolida. Observe a classe de pessoas para quem Paulo está escrevendo. Abre aspas. Falo para aqueles que conhecem a lei. Fecha aspas. Romanos 7, 1. Esta epístola é dirigida a professos seguidores de Cristo. Encontramos isso em Romanos 2,17. Abre aspas. Eis que tu és chamado judeu, e descansas na lei, e te glorias em Deus. Fecha aspas. Na ilustração, embora a lei não permita que a mulher seja unida a 2 maridos ao mesmo tempo, ela permitirá que ela se una a um segundo após a morte do primeiro. É a lei que permite e é a lei que a une. A mesma lei que une ao primeiro marido também permite que ela seja unida ao segundo depois que o primeiro estiver morto. E isso é fácil de ser entendido, e não há necessidade de considerar mais nada. Na aplicação, abre aspas, portanto, meus irmãos, também vós vos tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais casados com outro, sim, com aquele que foi ressuscitado dos mortos, para que produzais frutos para Deus. Fecha aspas. Romanos 7, 4. Podemos determinar quem são os 2 maridos começando pelo segundo. O outro, com quem devemos nos casar, é aquele que foi ressuscitado dos mortos, e esse é Cristo.
Somos uma das partes do segundo casamento e Cristo é a outra. Ele é o segundo marido. Agora surge a pergunta: quem foi o primeiro marido que morreu para que pudéssemos nos unir ao segundo? O sexto capítulo responde isso. Compare Romanos 7:5 com Romanos 6. Abre aspas. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que eram pela lei, atuavam em nossos membros para produzir frutos para a morte. Fecha aspas. A lei nos manteve na primeira união, e agora aqui estávamos unidos? Em que estávamos? Estávamos em união com a carne. No sexto capítulo, descobrimos que o corpo do pecado é destruído por Cristo. Por qual meio o corpo do pecado é destruído? Pelo homem sendo crucificado com Cristo. Em primeiro lugar, estamos unidos ao pecado, por meio da carne pecaminosa. Não podemos servir a dois senhores. Aqui estão duas figuras. Somos servos de um senhor, unidos a um marido. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo e não podemos estar unidos a dois maridos ao mesmo tempo. Mas só podemos ser unidos a dois passando de um para o outro quando o primeiro morre. O primeiro deles, ao qual todos nós fomos unidos, é o corpo do pecado. O segundo é Cristo, que ressuscitou dos mortos. Surge uma pergunta: o que significa estarmos mortos para a lei pelo corpo de Cristo? Isso nos leva a perceber que a ilustração é imperfeita. A ilustração é imperfeita por quê? Porque é totalmente impossível encontrar qualquer coisa na vida que represente perfeitamente todas as coisas divinas em cada detalhe. Não há ilustração que sirva em todos os detalhes. É por isso que temos tantas tipologias de Cristo. Nenhuma pessoa poderia servir como um tipo completo dele. Temos Adão em um lugar como um tipo de Cristo. Temos Abel, temos Moisés, temos Arão, Davi e Melquisedeque, e muitos outros que representam diferentes fases de Cristo, porque não há nenhum deles que possa representá-lo em todos os detalhes. Portanto, quando o apóstolo representa a união de todas as pessoas com a casa de Israel, ele diz, abre aspas, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Fecha aspas. Romanos 11, 25. É um mistério, é algo antinatural. Ele diz que é um processo de enxerto, mas que é contrário ao método natural. Portanto, esta ilustração do casamento não pode ser considerada completa em todos os aspectos. E, no entanto, afinal, a ilustração não falha, se optarmos por considerar que a união com o primeiro marido é um vínculo criminoso. É assim na aplicação. Aqueles que estão unidos à carne são culpados de um crime capital. A lei os mantém nessa conexão, ou seja, a lei não permitirá que terminem irresponsavelmente essa união e a ignorem como se nada tivesse acontecido, mas exige a vida deles. Com esta explicação, podemos entender o que se segue. Descobrimos que estamos unidos ao pecado e ao corpo do pecado. Então Cristo vem a nós e se apresenta como alguém totalmente amável. E em realidade, ele é o único que tem qualquer direito real sobre nós. Abre aspas. Tenho algo contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor. Fecha aspas. Apocalipse 2, 4. O apóstolo está escrevendo para aqueles que conhecem a lei e que deixaram seu primeiro amor. E o que se aplica a eles também se aplicará em maior medida aos do mundo. Cristo vem à porta de nossos corações, bate e implora para que venhamos a Ele. Ele estendeu as mãos o dia todo a um povo rebelde, abre aspas, que anda por um caminho que não era bom após os seus próprios pensamentos. Fecha aspas. Isaías 65, 2. Quão profundo e insondável é o amor de Deus! Em Jeremias 3, 1, lemos,
Abre aspas. Dizem, se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, e se ajuntar a outro homem, tornará ele outra vez para ela? Não deve essa terra ser muito poluída? Mas tu te prostituíste com muitos amantes, mas voltas para mim, diz o Senhor. Fecha aspas. Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz, abre aspas, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Fecha aspas. 2 Coríntios 11, 2. Agora desejamos aquela beleza de caráter que só pode ser encontrada em Cristo. Descobrimos que esta união em que somos mantidos, com a carne, não é uma união agradável, mas o marido com quem estamos casados é um capataz. Ele é um tirano que nos oprime para que não tenhamos liberdade. A carne é tirânica e nos reprime, obrigando-nos a fazer não o que desejamos, mas o que ela deseja que façamos. Quando, com a ajuda de Cristo, sentimos que essa união é uma escravidão dolorosa, então despertamos para o estado real de nossa condição e percebemos que, embora possa ter nos satisfeito por um tempo, agora odiamos e desejamos nos livrar disso. Desta maneira, nos tornamos unidos a Cristo. Mas é aqui que entra a dificuldade. Ela é expressa nas palavras de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Abre aspas. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer que seja, portanto, amigo do mundo, é inimigo de Deus. Fecha aspas. Você acha que é em vão o que Cristo disse? Abre aspas. Que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia tem Cristo com Belial? Fecha aspas. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Agora, enquanto ainda permanecemos na carne, desejamos tomar o nome de Cristo. É claro que é impossível para nós realmente nos unirmos a Cristo e ainda nos apegarmos ao corpo do pecado, embora possamos ser capazes de fazê-lo pela aparência exterior. Não podemos realmente estar unidos a Cristo e ao mundo ao mesmo tempo. Não podemos ter Cristo como nosso marido e, ao mesmo tempo, estar vivendo com o mundo. Mas podemos levar o nome de Cristo e, ao mesmo tempo, reter os pecados da carne. Mas a lei não justifica uma pessoa que faz isto, que toma o nome de um homem e, ao mesmo tempo, vive com outro. A lei de Deus não justifica quando tomamos o nome de Cristo, mas vivemos com a carne. Podemos ser justificados ao tomarmos o nome de Cristo, em dizer que estamos unidos a Cristo, e ao mesmo tempo viver em união com o corpo do pecado? Certamente não. Aqui novamente encontramos como a lei é guardada em cada passo nesta questão da justificação pela fé em Cristo. Aqui é retirada toda a possibilidade para uma pessoa dizer: eu sou de Cristo e Cristo é meu, e não importa o que eu faça, é Cristo que faz em mim. Não, isso não é assim. Não podemos atribuir nenhum pecado a Cristo. Ele não é responsável por nenhum pecado, pois a lei não nos justifica para que continuemos cometendo qualquer pecado. Portanto, vemos que a justificação pela fé nada mais é do que colocar uma pessoa em perfeita conformidade com a lei. A justificação pela fé não dá permissão para a transgressão da lei. Mas continuaremos a considerar o caso daqueles que estiveram inconscientes das reivindicações da lei, embora a professassem. Paulo fala àqueles que conhecem a lei e que se gloriam na lei e professam exaltá-la, e ao mesmo tempo estão tão cegos para os requisitos da lei que pensaram que poderiam professar a Cristo e viver em pecado. Nem sempre são aqueles que professam temer que a honra da lei seja rebaixada que realizam suas reivindicações em toda a extensão. Alguns até pregaram a lei e, ao mesmo tempo, pensaram que poderiam viver na condescendência com as concupiscências da carne,
pensando que estavam unidos a Cristo. Cristo foi colocado diante de nós e vemos que não podemos estar unidos a Cristo e ao corpo do pecado ao mesmo tempo. Então dizemos que abandonaremos aquele primeiro marido, o corpo do pecado, e nos tornaremos unidos a Cristo. Mas como podemos nos livrar deste corpo de pecado, deste primeiro marido? Não podemos fazer com que ele morra simplesmente dizendo que gostaríamos que ele estivesse morto. A mulher que tem aversão no coração pelo marido, porque ele é um tirano brutal, não pode separar-se dele simplesmente por desejar isso. É bom querer servir a Cristo, se tivermos consciência do valor disso e sabermos que estamos doentes e cansados da velha vida e quisermos começar uma nova vida e viver com Cristo, pois quando chegarmos a esse ponto, poderemos facilmente descobrir como isso pode ser feito. Cristo vem a nós e propõe uma união conosco. Isso é legítimo, porque Ele é o único que realmente tem qualquer direito sobre nós e, portanto, enquanto estamos vivendo nesta conexão vil com o corpo do pecado, Ele pode legalmente vir a nós e rogar que nos unamos a Ele. Mas aqui estamos nós unidos a este corpo do pecado, e a lei não nos justificará para nos unirmos a Cristo até que esse corpo do pecado esteja morto. Observe novamente o que está implícito na figura do casamento. Quando duas pessoas são unidas em casamento, elas se tornam uma só carne. Isso é um mistério. Paulo diz, abre aspas, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é um grande mistério, mas eu falo a respeito de Cristo e da Igreja. Fecha aspas. Efésios 5, 31 e 32. Esse é o pensamento que temos diante de nós nessa figura do casamento. Pois nós dois, nós mesmos e a carne, estamos tão completamente unidos que não somos mais dois, mas uma só carne, e nossa vida é uma só. Faça uma retrospectiva de sua vida e veja se há algum momento em que você pôde perceber que ela foi separada do pecado. Temos apenas uma vida, e essa tem sido de pecado. Portanto, nós estivemos tão intimamente unidos ao pecado que só houve uma vida entre nós. Nós dois temos sido uma só carne. Então, a única maneira pela qual podemos nos livrar deste corpo de pecado, que é um conosco, é morrer também. É assim que o apóstolo diz, que morremos para a lei pelo corpo de Cristo. Pois essa união com a carne era realmente ilegal, e a lei tinha uma reclamação contra nós por essa união. A lei nos condenará à morte por essa união. Estamos mortos em Cristo, e o corpo do pecado também morre. Em Romanos 6,6 lemos, abre aspas, nosso velho homem está crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Fecha aspas. Cristo em sua própria carne carregou nossos pecados em seu corpo no madeiro. Ele leva nossos pecados para que sejam crucificados com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Nós consentimos em morrer. Reconhecemos que nossa vida está perdida diante da lei e que a lei tem direito sobre nós. Então, nós voluntariamente entregamos nossas vidas para que este odiado corpo do pecado possa morrer. Detestamos tanto a união com ele que estamos dispostos a morrer para que ele também morra. Romanos 6,4, abre aspas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Fecha aspas. Portanto, assim como morremos com Cristo, também somos ressuscitados com Cristo. Mas Cristo não é ministro do pecado, então, embora ele crucifique o corpo do pecado, ele não o ressuscitará novamente e o corpo do pecado é destruído. Assim nos erguemos, em completa união com Cristo,
para que de agora em diante produzamos frutos para Deus. Abre aspas. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Fecha aspas. Romanos 7,6. O que está morto? O corpo do pecado. Foi porque estávamos unidos a esse corpo de pecado que a lei tinha algo contra nós. Perceba, Deus não tem ódio de nós. Deus não deseja nos punir, mas não pode suportar o pecado. Sua lei condena o pecado e, visto que nos identificamos com o pecado, de modo que éramos um com ele, ao condenar o pecado, ele necessariamente nos condenou. E enquanto vivêssemos uma vida de pecado, essa condenação necessariamente repousaria sobre nós. Mas, como já mostramos, temos a opção de decidir quando morreremos para o pecado e então escolher entregar voluntariamente nossas vidas a Jesus, enquanto podemos ter sua vida em troca da nossa vida de pecado. Quando nossas vidas foram entregues à lei, a reivindicação que a lei tinha contra nós é satisfeita, porque agora, o corpo do pecado estando morto, somos libertos da lei, assim como a mulher cujo marido está morto está livre da lei de seu marido para que ela possa se unir a outro. Mas a mesma lei que aprendeu ao primeiro marido a une ao segundo. Assim é neste caso. A mesma lei que nos ligou ao corpo do pecado agora dá testemunho de nossa união com Cristo. Essa lei perfeita testemunha a união com Cristo e a justifica. E enquanto permanecemos em Cristo, isso nos justifica nessa união, mostrando que a união com Cristo é conformidade com a lei. E o poder de Cristo é capaz de nos manter nessa união. Abre aspas. Agora, se já estivermos mortos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Fecha aspas. Romanos 6:8. Tornamo-nos unidos a Cristo no ato da morte. Por aquela morte, o vínculo que nos unia com nosso primeiro marido, o corpo do pecado, foi quebrado. O corpo do pecado foi destruído e agora nós ressuscitamos com Cristo. Abre aspas. Cremos que viveremos com Ele. Fecha aspas. Porque as pessoas se casam? Para que possam viver juntos. Então, porque fomos unidos pela morte com Cristo, acreditamos que agora, uma vez que ressuscitamos com Ele, viveremos com Ele. Observe mais. Quando dois estão unidos, os dois não são mais dois, mas uma só carne. Cristo faz de dois um novo homem, fazendo assim a paz. Somos seus, Cristo e eu somos um e, portanto, juntos formamos um novo homem. Agora, quem é esse homem? Esse é Cristo. Bem poderia Paulo dizer, abre aspas, estou crucificado com Cristo, contudo, vivo, todavia não eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. É Cristo agora, não nós. Portanto, somos os representantes de Cristo na terra. É por isso que Cristo, em sua oração no jardim, pediu para que eles sejam aperfeiçoados em um, e que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como tu me amaste. João 17:23. Como o mundo pode saber disso? Pela Bíblia? Não, pois o mundo não lê a Bíblia. O mundo saberá por meio de nós, pois Deus nos colocou no mundo como a luz do mundo. A Bíblia é uma luz e uma lâmpada, mas não para aqueles que não a aceitam. Tomamos a palavra de Cristo, alimentamo-nos dela em espírito e introduzimos Cristo em nossos corações, e assim efetuamos a união. E então a luz brilha para o mundo, e o mundo sabe que Cristo foi enviado como um Salvador divino. Passamos por alguns versos. O apóstolo mostra que, embora as paixões dos pecados fossem pela lei, não é porque a lei seja pecaminosa, mas porque a lei é santa. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Paulo já viveu em segurança carnal, servindo a Deus como ele pensava.
Mas quando o mandamento veio, o pecado abundou e ele morreu. E por esta lei que foi ordenada para a vida, porque justifica o obediente, ele descobriu que não tinha nada além da morte para ele, porque ele não estava realmente obedecendo-a. É por isso que ele diz, abre aspas, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Fecha aspas, Romanos 7:12. Mas observe, antes dessa época, Paulo havia honrado a lei. Ele se gabava da lei e, portanto, ele escreve para aqueles que conhecem a lei, para aqueles que têm se esforçado com todas as suas forças para guardar a lei. E, no entanto, são eles que devem ser libertos da lei. Por quê? Porque enquanto se gloriavam na lei, ao transgredi-la, desonraram a Deus. No entanto, ainda obedeceremos. Mas como? Não como fazíamos antes, na velhice da letra, mas em novidade de espírito. Isso significa que a obediência vinda de nós mesmos à lei é algo do qual devemos nos libertar. Por quê? Porque foi simplesmente uma obediência forçada. Foi simplesmente na velhice da letra. Não havia espírito e vida nela. Não foi de Cristo, portanto, foi pecado. Nós nos gabávamos da lei e professávamos guardá-la, mas essa mesma obediência era pecado e devemos ser libertos desse tipo de obediência à lei para servir de maneira correta. Portanto, agora obedecemos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Na última parte do capítulo, o apóstolo mostra o que é aquela velhice da letra da qual devemos ser libertos. Abre aspas. Eu sou carnal, vendido sob o pecado. Fecha aspas. Romanos 7:14. Fazemos grande violência ao apóstolo Paulo, aquele homem santo, quando dizemos que nisso ele está relatando sua própria experiência cristã. Ele não está escrevendo sua própria experiência agora que está unido a Cristo. Ele está escrevendo a experiência daqueles que obedecem, mas na velhice da letra. E enquanto professam servir a Deus, são carnais e vendidos sob o pecado. Uma pessoa vendida sob servidão é um escravo. Qual é a evidência desta escravidão? Abre aspas. Pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu odeio, isso eu faço. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Fecha aspas. Romanos 7, 15 e 19. Já tivemos alguma experiência como essa em nossa chamada experiência cristã? Sim, nós temos lutado, mas com todas as nossas lutas conseguimos cumprir a lei? Não. Falhamos e isso está escrito em todas as páginas de nossas vidas. É uma luta constante, mas ao mesmo tempo é um fracasso constante. Eu falho, faço uma nova tentativa, eu falho novamente e então fico desanimado. Então faço outra tentativa e falho de novo. Não podemos nos obrigar a fazer o que queremos, tomando uma decisão apenas. Não queremos pecar, mas pecamos o tempo todo. Nós decidimos que não cairemos na tentação novamente, não mesmo, até a próxima vez que ela surgir, e então cairemos como antes. Quando estamos nessa condição, podemos dizer que temos esperança e que nos alegramos na esperança da glória de Deus? Não ouvimos tais testemunhos. Trata-se apenas do que queremos fazer e do que não conseguimos fazer, mas pretendemos fazer no futuro. Se uma pessoa tem a lei diante de si e reconhece que ela é boa, mas não guarda seus preceitos, seu pecado é menor aos olhos de Deus do que o pecado do homem que não se importa com a lei? Não. Qual é a diferença entre o que professa ser cristão, que conhece a lei, mas não a cumpre, e o mundano que não cumpre a lei e não reconhece que ela é boa? Simplesmente isto. Nós somos escravos sem querer e eles são escravos voluntários.
Estamos o tempo todo distraídos e tristes, sem aproveitar bem a vida, enquanto o mundano não se preocupa com nada. Se alguém vai pecar, não é melhor ser um mundano que não sabe que existe liberdade, do que ser um homem que sabe que existe liberdade, mas não pode vivê-la? Se é para ser escravo do pecado, se devemos viver nos pecados do mundo, então é melhor estar no mundo, participando de seus prazeres, do que estar em uma escravidão miserável e não ter esperança de uma vida por vir. Mas, graças a Deus, podemos ter liberdade. Quando a vida se torna insuportável por causa da escravidão do pecado, então é que podemos ter esperança, pois isso leva à seguinte pergunta, abre aspas, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fecha aspas, Romanos 7:24. Observe, existe libertação. Abre aspas, agradeço a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 7:25. Cristo veio para que tivéssemos vida. Nele está a vida. Ele está cheio de vida e quando estamos tão cansados deste corpo de morte que desejamos morrer para nos livrar dele, então podemos nos render a Cristo e morrer nele. E conosco morre o corpo da morte. Então somos ressuscitados com Cristo para andar em novidade de vida, mas Cristo, que não é o ministro do pecado, não ressuscitará o corpo do pecado. Então ele é destruído e nós somos livres. Renuncie todas as suas paixões pecaminosas e creia que Cristo lhe dará algo muito melhor do que elas, que você terá uma alegria inexplicável. Não apenas haverá alegria agora, mas haverá alegria por toda a eternidade, uma canção de alegria pelo precioso presente que ele deu. Cristo condenou o pecado na carne, e pela fé nós o aceitamos e vivemos com ele. Essa é uma vida abençoada. Apegue-se a Cristo pela fé e viva com ele.